E aí, pessoal, meus alunos do Mais Tribunais, RR na área, para a gente dar sequência no nosso estudo de Direito do Trabalho, nos nossos temas, que vão ser cobrados aí no seu próximo edital, na sua próxima prova. Então, vamos lá. Vamos com muita vontade, muita força, ânimo. Espero que você esteja num dia bem, esteja animado. Se está um pouquinho chateado, brigou com alguém, tem problema não. Vamos esquecer, vence, amanhã é um outro dia e agora concentração máxima nos estudos. Então peço que você desligue seu aparelho celular, se for possível, não fica no Zap, não fica minimizando o RR e fica no Facebook, não. Sai do Facebook, sai do Zap e vamos lá. Vamos começar a nossa aula, o estudo online. Requer de você uma grande disciplina, então faça da sua casa, faça o seu escritório, da casa da vovó, onde você estiver, uma verdadeira sala de aula. Mas vamos embora, vamos seguir, vamos caminhar, vamos somar conhecimentos, vamos ganhar, quem sabe, mais uma, mais duas questõezinhas da nossa prova. Vamos falar de que hoje, RR? Hoje o tema é contrato de trabalho. É um tema importantíssimo, é um tema que pelo menos pode gerar uma questãozinha na sua prova. As provas de direito material do trabalho, elas cobram a temática do contrato de trabalho. Então, é um tema muito importante que você precisa se concentrar, porque vai aparecer na sua próxima prova. Pode anotar aí que é o que eu digo. Vamos lá, então. Vamos lá para o nosso contrato de trabalho. Vamos começar a ter uma ideia básica do que é um contrato. Bom, quando a gente fala em um contrato, nós já sabemos que nada mais é do que esse cenário aqui. A união de vontades faz nascer um contrato. Só que a união de vontades que faz nascer um contrato para a gente, ela vai envolver os dois personagens, os dois sujeitos que nós já estudamos, que é o empregado e o empregador. Então, o contrato de trabalho é a união de duas vontades, duas ou mais. Para a gente, em regra, duas, né? Duas ou mais vontades faz aí nascer essa ideia de contrato. Mas o conceito legal de contrato de trabalho, e aqui já vai um parênteses na aula, a doutrina majoritária, ela faz uma crítica muito grande, dizendo que o nome não tinha que ser contrato de trabalho, e sim contrato de emprego. É verdade, a discussão ela é bem ampla, a discussão é bem interessante, só que para efeito das provas, até quando você pega aí o seu edital, quando você faz questões, você não vai encontrar a terminologia contrato de emprego, né? Porque envolve empregado e empregador. Você vai de fato encontrar o contrato de trabalho. Então, aceite, não rejeite isso. Você pode até ler um livro que fale sobre tal, é um debate interessante, mas um debate totalmente desnecessário para a sua prova objetiva. Então, o conceito legal de contrato de trabalho, ele vem no artigo 442 da CLT, que diz assim: o contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. É por isso que muitos falam que é um contrato de emprego e não um contrato de trabalho, mas não importa, tá? Então daqui já vai se extrair várias informações, acordo tácito ou expresso. Vamos falar sobre isso. Agora, uma outra questão que muito se discute envolve a natureza jurídica do contrato de trabalho. Então, pode ser que você se depare com uma questão, não sei, ou com uma subjetiva, o que for, não sei qual concurso você vai fazer, qual a prova. Então, se discutia muito, hoje não mais, claro, a natureza jurídica do contrato de trabalho. Qual é a natureza? É direito privado, direito público, e alguns até falavam em direito misto. Veja, os que defendiam que a natureza jurídica do contrato de trabalho era de direito público, diziam o seguinte: tá bom que as partes são livres para pactuar o que vai ocorrer naquele contrato, para celebrar as regras daquele contrato, até aí tudo bem. Só que o Estado impõe direitos, o Estado impõe requisitos mínimos. Não entendi, Renzetti, ficou um pouco teórico para mim. Veja, não pode empregado e empregador pactuarem que naquela relação vai ter um 14º salário? Podem, eles são livres para pactuar que naquele contrato vai gerar um 14º salário. Mas será que eles são livres para pactuar que naquele contrato de trabalho vai ter ou não um 13º salário?
Não. O 13º salário, ele não vai poder ser negociado, porque o 13º salário já tem previsão legal. É o Estado, diante da hipossuficiência do empregado, parte mais fraca dessa relação, que traz mecanismos, direitos mínimos assegurados. Negocia esse 14º salário, fiquem à vontade. Negocia-se 60 dias de férias, 80, quero nem saber. Agora, o mínimo você não pode tirar. Então, uns defendiam que a natureza jurídica do contrato de trabalho era direito público, porque o Estado vem e traz as condições mínimas desse contrato. Alguns defendiam que a natureza jurídica não era pública, ela era mista, já que eu tenho a vontade das partes presentes, tanto do empregado quanto do empregador, respeitando os requisitos mínimos trazidos pelo Estado, eu dizia que a natureza jurídica do contrato era mista. Isso acabou. Hoje não tem mais nenhuma divergência, tá? Isso você encontrava muito. Lá na minha graduação ainda tinha divergência. Não vou falar quando foi o ano para você não fazer contas da minha idade. Brincadeira, mas tem um tempinho. Hoje não há dúvida que a natureza jurídica do contrato de trabalho, ela é direito privado. Então você não tem que mais pensar, não. Se por um acaso você estiver fazendo uma dissertação, alguma prova discursiva de direito do trabalho, você vai dizer que a natureza jurídica do contrato de trabalho é de direito privado. Apesar do Estado traçar as condições mínimas, as partes, tanto empregado quanto empregador, vão ter a liberdade total de pactuar as condições dessa relação. Não esqueça disso. A natureza jurídica do contrato de trabalho é de direito privado. Ok? Muito bem. Um contrato, o nosso contrato de trabalho aqui, ele é um negócio jurídico. E o negócio jurídico, ele precisa de elementos essenciais. Então, para dar uma validade a um negócio jurídico, entenda, o contrato de trabalho é um negócio jurídico. Isso é pura aula de direito civil agora, tá? Mas vale a pena comentar. Bem tranquilo, respire e vem comigo. Então, o contrato de trabalho é um negócio jurídico. E para que o negócio jurídico seja válido, ele requer 3 requisitos. Anota aí. Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. Agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei. O que eu menos me preocupo aqui é com a forma. Você vai ver por quê, como é livre essa forma aqui no direito do trabalho. Vamos falar um pouquinho do agente capaz. Vamos falar de cada um dos requisitos, começando pelo agente capaz. Aí aquela clássica pergunta que eu te fiz lá naquela aulinha de direitos constitucionais. Eu posso ser empregado a partir de qual idade? A partir dos 16 anos de idade, você pode ser considerado empregado, tá? Então você será empregado a partir dos 16 anos de idade. Agora tem que lembrar, mas não pode trabalhar em trabalho noturno, perigoso ou insalubre. Então, os menores de 18 anos não podem trabalhar em atividade noturna, perigosa ou insalubre, mas eu posso ser empregado a partir dos 16 anos de idade. Ou então, a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. Isso está no artigo 7º, inciso, só para lembrar, tá? 33 da Constituição Federal, que diz lá, proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos de idade. O que nós queremos com isso, com essa limitação da própria idade, né, para ser considerado empregado, é acabar com o trabalho infantil. Trabalho infantil que, lamentavelmente, ainda é muito grande no nosso país. E quando a gente fala em trabalho infantil, pessoal, data máxima vênia, né, que alguns falam, mas tem que me debruçar nesse tema. Não uma prova de TRT, não numa prova de nível médio, até um analista, isso não pode ser cobrado. De repente, numa dissertativa, lança-se alguma coisa para você ter uma ideia. Mas esse trabalho infantil, ele hoje não envolve só aí o interior. Muitas grandes cidades, né, você pode conversar com... Eu tenho diversos amigos que são fiscais do trabalho, que eles me relatam, né, a gente tem a cidade grande, a gente encontra ainda o trabalho infantil. Criança tem que estar na escola, não com essa enxada, com essa pá para trabalhar. Isso é triste, mas é a realidade do nosso Brasil. Bom, então nós já vimos a capacidade em relação ao empregado. Eu vou ser considerado empregado a partir dos 16 anos de idade. Ok. E para o empregador? Para o empregador, a lei não trouxe nada. Então, a lei não trouxe nenhuma regra em relação
à capacidade do empregado. Então, como a lei não trouxe nenhuma regrinha sobre a capacidade do empregado, vamos aplicar a capacidade civil do empregador, para o empregador, perdão. Então, como para o empregador a lei não trouxe nada, eu vou aplicar as mesmas regras da capacidade civil. Então, pode ser considerado empregador a partir dos 18 anos de idade, incluindo as hipóteses, né, aplicando-se também as hipóteses da emancipação civil previstas no artigo 5º lá do Código Civil. Tá bom? Então, isso é totalmente possível. O objeto. O objeto tem que ser um objeto lícito. Imagina você que conhece um cidadão que ele te procurou e fala que trabalha lá para o tráfico de drogas e quer pedir o reconhecimento de vínculo. Isso é possível? Claro que não. Por quê? Porque o objeto desse contrato é um objeto ilícito. O que mais cai na sua prova? O apontador do jogo de bicho. Ah, Renzete, eu passo todo dia na porta do cursinho, tem lá o apontador do jogo de bicho. E eu questionei ele e acabei de descobrir que ele foi para o shopping. Ele me falou que trabalha com subordinação, trabalha com habitualidade, trabalha com onerosidade, com pessoalidade. Ou seja, tem até o chopa, vai até além, né? Tem até a alteridade nesse papo aí. Ele preencheu todos os requisitos, mas eu posso considerar ele um empregado? Não, não posso, porque o objeto daquele contrato é um objeto ilícito. Então, eu não vou só olhar para a capacidade do agente. Ok, ele é um agente capaz, mas e o objeto daquele contrato? Não, o objeto daquele contrato é um objeto ilícito. Então, não há que se falar aqui, nessa hipótese, em contrato de trabalho. Não tem como. De olho na OJ 199 da SDI 1 do TST. É nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude do seu objeto, o que subtrai o requisito de validade para a formação do ato jurídico. Então, nós temos exemplos de vários contratos ilícitos, né? Então, pense aí, um apontador do jogo de bicho é o clássico para a prova, o médico que pratica abortos ilegais, exercício ilegal da profissão, trabalho com contrabando, enfim, tudo isso são atividades ilícitas. Então, se a atividade vai ser ilícita, o objeto não é um objeto lícito. Então, eu não tenho a formação de um elemento essencial para dar validade ao meu negócio jurídico. Muito bem. É bem interessante que você faça a distinção, nesse momento, de um trabalho ilícito para um trabalho proibido. Então, essa distinção ela é muito importante. Quando a gente fala em trabalho ilícito, quando você pensar em trabalho ilícito, o que você tem que ter na sua mente? O trabalho ilícito, ele compõe, deixa eu só arrumar aqui, um tipo penal. Então, se o trabalho é um trabalho ilícito, ele vai ter um tipo penal. Então, eu vou ter uma conduta criminosa. Então, concorre com a realização de uma conduta que vai gerar um crime. Crime, contravenção, foi o que eu falei. Eu não posso formar um vínculo de emprego com o tráfico de drogas como empacotador de cocaína. Não tem como, não tem como. Eu estou falando de um tipo penal de uma atividade criminosa. Então, é um contrato ilícito, é um contrato ilícito. O contrato sendo um contrato ilícito, ele vai gerar algum efeito? Não, pessoal, atente-se à regra. Você pode encontrar alguns doidões aí falando que gera. Não, não gera nenhum efeito. O contrato, ele é nulo desde o início, ele é nulo desde a origem. Então, não vai ter direito a nada, nem sequer aos salários. Retroage, é nulo desde a origem. Quando retroage, o efeito é um efeito ex tunc. Isso é aula de direito constitucional com o professor Rodrigo Belmonte. É um efeito ex tunc, tá? Compõe um tipo penal, uma conduta criminosa, então é nulo desde a origem. Eu não tenho direito a nada, nem sequer aos salários. Quando eu falo em um trabalho proibido, cuidado aqui, é um trabalho regular, irregular, tudo bem, vedado por lei, mas não constitui crime. Então, é vedado por lei, colocar essa informação, é vedado por lei, mas não constitui um crime. Exemplo,
Eu tenho 16 anos de idade. Posso ser empregado? Posso. Só que eu vou e trabalho com uma atividade insalubre. Trabalho no período noturno ou perigosa. É possível? Não. O exercício da minha função. Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso aí, super competitivo, aqui no Lá Concurso? Então convido vocês a acessarem o nosso site, laconcurso.com.br. Lá nós temos uma preparação top de linha para o concurso do TRT 24. TRT 24, Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso do Sul. Concurso esse que edital já está na praça, está publicado. A data da prova é no dia 26 de março, tá? 26 de março de 2017. Galera, papo reto com vocês. Esse nosso curso não é um curso qualquer, tá? Esse é um curso altamente competitivo. Você pode pesquisar, você pode procurar o trabalho dos nossos grandes professores na internet e você vai chegar à conclusão seguinte, que aqui no Lá Concursos é o melhor custo-benefício do mercado. Nós aqui do LAC, nós temos 3 cursos para o TRT 24. Primeiro, o curso de analista judiciário, área administrativa, tá? Um curso altamente competitivo, porque o professor Luiz Antônio é professor de administração e aquela parte de conhecimentos específicos na área de administração pública, vocês podem ter certeza que o professor vai fazer uma grande preparação para vocês gabaritarem. O curso de técnico, tá? O curso de técnico nós temos como grande professor o professor Rogério Renzetti, Trabalho e Processo do Trabalho, que vai gerar um grande diferencial competitivo para a galera. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, 10 de 25 cada um dos cursos, ou se você quiser os dois, o combo aí por apenas 10 mensalidades de R$ 32,00, um curso completaço. Tá certo, meus amigos? Ó, detalhe, você quer aí esse PowerPoint, você quer esse material do professor, acesse nosso site, tem um link aqui embaixo aqui que você pode fazer o download gratuitamente desse material. Um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá.